eu queria falar um pouco hoje sobre os homens, as mulheres, os pais, se tornando bênção na vida dos seus filhos, se convertam aos seus filhos, e que os corações dos filhos se convertam aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. Esses materiais todos, vários materiais do reverendo e pastor Hernandes Dias Lopes, me inspiraram essa palavra. E eu peço em nome de Jesus que ela penetre no profundo do seu coração. Quantos aqui nessa manhã têm filhos naturais? Vários. Quem aqui nessa manhã não tem filho, mas deseja um dia se casar e ter filhos, ou pode até estar tentando ter filhos? Quem? Deixa eu ver. Vários. Muito bem. A gente tem visto, irmãos, que a família tem sido, na atualidade, um grande campo de batalha. Vemos diversos atores da sociedade se empenhando para exercer influência sobre os nossos filhos e sobre as nossas famílias, inclusive tentando alterar os padrões de Deus no tocante à família. Pessoas que nunca geraram filhos querem falar o que nós devemos fazer com os nossos filhos. E nesse bojo, nesse mote de quererem aplicar e estender e incluir e iniciar uma nova ordem sobre família, até o conceito de família, nós somos impactados como família, nós, a Igreja de Cristo. Aí nós vemos os legisladores, educadores, os políticos, e obviamente políticos descompromissados com a família, às vezes a imprensa, a mídia, pessoas que se opõem ao padrão bíblico da família, mas a gente sabe que a família no padrão de Deus, ela é a base, é o alicerce de uma igreja saudável. Uma família no padrão de Deus é o alicerce de uma sociedade saudável. E um país que seja saudável, ele necessita de famílias saudáveis. E quando você pega as escrituras de Gênesis e Apocalipse, nos ensina a sermos melhores pais, melhores maridos, melhores filhos, nos ensina e nos abençoa no dia a dia, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes, das nossas escolhas. Mas a família vem sendo fragmentada, destruída. A família, nesse turbilhão de mudanças, obviamente, pega sempre um elo que às vezes nós consideramos fraco, que são os nossos filhos. Dados da PEC, por exemplo, sobre por que investir com crianças, diz que, de um grupo de crianças pesquisadas pela PEC, antes dos 4 anos, nós tivemos 1% das crianças que foram pesquisadas converteram-se antes dos 4 anos. Mas quando as crianças chegaram na faixa de 4 a 14 anos, 85% delas tomaram a decisão por Jesus. 10% das crianças, obviamente, aí adolescentes acima de 14 anos, de 14 a 30 anos, após 30 anos, essas possibilidades descem a 4%, acima de 60 anos a 1%. Pesquisas recentes também mostraram que entre 1.200 crentes pesquisados, 96% desses cristãos receberam a Cristo antes de 21 anos de idade. Pesquisaram, a editora evangélica pesquisou 1.417 professores que trabalham, que atuam como esses nossos 250 missionários, professores, facilitadores, abençoadores dos nossos filhos na Central da Criança. E de 106 igrejas, a grande maioria das decisões a Cristo ocorre quando ainda crianças. Por isso a criança é alvo do nosso investimento, de toda a nossa atenção. É por isso que há poucas semanas fizemos um musical. Foram 4, 5 meses de trabalho intenso. E eu, algumas 2 ou 3 vezes, eu estive lá nos ensaios para orar pelas crianças, pelos pais. E na semana antes eu falei,
com a Simone Lacerda, irmã, você tem muito mais fé do que eu. Porque estava um caos. E menino chorando, e menino subindo, menino descendo, mãe descabelando, pai correndo. E aí tem pai crente, pai não crente, e todo mundo naquela mistura, uma bênção, um avivamento. E obviamente, nós colhemos os frutos. Naquele dia foram dezenas de decisões pela manhã, e à noite algo surpreendente. Nunca na história dessa igreja eu vi tantas crianças se render a Jesus. Uma em especial me chamou a atenção. Ela subiu aqui à minha esquerda, um catéterzinho aqui no braço, o cabelinho já falhado, resultado das marcas de um tratamento impiedoso contra o câncer. E uma outra criança também me chamou muita atenção, porque estava cheio aqui, e eu não sei, os pais não deviam ser da igreja, e o menino falou assim: mamãe, eu quero ir lá na frente aceitar Jesus. Não, meu filho, não vai lá não, porque senão eu vou te perder nessa multidão. Mamãe, mesmo que eu me perca, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Não menospreze as escolhas das crianças. Não menospreze. É interessante porque todas essas leituras, todos esses homens e mulheres de Deus que eu tenho ouvido me inspiraram a dar essa palavra nessa manhã. Esse texto é um texto forte. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos para os seus pais. Como que isso vai acontecer? Como que isso será possível? E aí, a primeira reflexão: pais convertidos aos filhos dedicam tempo de oração pelos seus filhos. Irmãos, as nossas agendas têm nos impedido de ter mais tempo de oração. A correria. Eu tenho visto homens e mulheres, para poder pagar as contas, para poder cobrir os aumentos de custos em função dessa vida cara, desse país que nós vivemos, tem se dedicado mais tempo ao seu trabalho e tem perdido as suas famílias. Aí traz desinteresse. O irmão não marca posição, a irmã reclama. Irmão. 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia fala que o homem deve dar a esposa o que lhe é devido, assim como a esposa deve dar ao homem o que lhe é devido. Está falando de intimidade dos dois. Como vão ter momento íntimo? O cara trabalha 20 horas por dia. Sai de casa, chega aquele mulambo. Como uma irmã que veio reclamar outro dia: pastor, meu marido, quando namorava comigo, chegava sempre cheirosinho. Agora chega aqui com aquele colarzinho preto de caraca no pescoço e quer fazer amor comigo, pastor. Eu falei: irmão, chama aquele varão, traz aqui para eu conversar com ele. Eu falei: irmão, antes você ficava cheirosinho, bonitão, e agora chega de uma fábrica, trabalha o dia inteiro, 20 horas, cheio de caraca, fedendo, mal cheiroso. Então, irmãos, e tudo isso impacta no nosso tempo de oração, impacta no nosso tempo que nós dedicamos à oração aos nossos filhos. Algum tempo atrás esteve aqui na igreja o pastor Marcelo Gualberto, homem de Deus, homem que nós amamos, irmão do nosso irmão Maurão, não tão grande quanto o Maurão, mas um homem de Deus. E o pastor Marcelo Gualberto, ele falou de um movimento de mulheres que se iniciou aqui no Brasil, chamado Desperta Débora. Um movimento onde mulheres se comprometiam a gastar tempo de oração, pelo menos 15 minutos de oração pelos seus filhos. E uma das irmãs precursoras desse movimento, que foi ovelha do pastor Marcelo Gualberto, hoje é minha ovelha, líder de célula. Ela conta que ela tem 2 filhas. E quando as meninas fizeram completar 18 anos, elas falaram assim: mamãe, igreja é uma maravilha. Igreja é uma bênção. Mas agora nós queremos experimentar o mundo. Agora nós não queremos mais de igreja, só não pode mais levar a gente na igreja. E essas meninas caíram no mundo. Experimentaram as coisas mais densas das trevas. Mas um dia,
A mais jovem foi alcançada por uma das células aqui da Igreja Batista Central. E logo depois, a segunda também foi alcançada por uma célula da Igreja Batista Central. Hoje uma é coordenadora e a outra é líder. E os dois pais são líderes. E ela fala que isso só foi possível porque ela gastou tempo de oração pelos seus filhos. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem clamado pelos seus filhos? Você tem chorado pelos seus filhos? Pais convertidos aos filhos, segundo a instrução, oram pela salvação dos seus filhos. Irmãos, a oração tem que ser específica. Pastor Po Yong-cho, pastor da maior igreja na Coreia do Sul, ele conta que, no princípio, quando ele começou a igreja era pequenininha. Ele precisava de uma bicicleta e precisava de uma escrivaninha. E ele orava pela bicicleta e Deus não mandava bicicleta. Ele orava por escrivaninhazinha, Deus não mandava escrivaninha. Mas na hora que ele orou especificamente, eu quero a bicicleta assim, assim, assado, Deus mandou a bicicleta. Irmãos, a oração tem que ser específica. Oração de salvação é por salvação. Os nossos filhos não foram feitos para passar a eternidade no inferno. Os nossos filhos são presente de Deus. E são presente de Deus, irmãos, vão passar na eternidade louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se você crê nisso, dá um glória a Deus, filho. Eu tenho 3 filhos. O Rafa Sam, a Bruna Sam e a Elisa Sam. São 3 bênçãos de Deus. São crentes, consagrados a Deus. Mas as meninas, logo que nós começamos aqui na Central, e a gente fala tanto de célula, vocês acham que eu vim aqui e entrei logo numa célula? Irmãos, eu detestava crente. Achava crente o povo mais jeca do mundo, mais esquisito do mundo. Põe um livro preto debaixo do braço, eles vão para o céu, o resto tudo vai para o inferno. O povo não bebe, não come, não faz aquilo. Irmãos. E aí, a minha esposa, que é uma Astrid, converteu 5 anos antes de mim. E durante 5 anos ela orou pela minha conversão. E quando nós viemos da próspera, grande, gloriosa Nanuque para Belo Horizonte, nós fomos morar ali 1 quarteirão da EBC1. E aí, eu falei assim, eu vou abrir uma conta num banco para poder financiar um apartamento, aquela coisa toda, em vez de pagar aluguel. E quando aí, depois eu descobri que o gerente do banco era da igreja da Astrid. E aí eu ia lá toda semana, não tinha dinheiro, falei, eu tenho que convencer esse cara com toda a minha capacidade de persuasão. E aí, esse homem descobre que a Astrid é da igreja dele, tal e coisa, que é a conversa. E aí ele me chama para a formatura do curso Casados para Sempre. Gente, o curso é uma bênção, uma maravilha, restaura. Eu achei uma chatice. Mas eu me apaixonei pelo casal que ministrava. Pelo Décio e pela Helena, nem sei se vocês estão aqui, eu acho que a Helena eu vi aqui hoje. Esse casal foi bênção na minha vida, e eu vi o poder de Deus agindo neles e através deles. E aí, o baixinho, o Eugênio, me chamava para ir para a tal da célula dele. Eu falei, não vou para a célula, coisa nenhuma. Eu já venho, no meio da semana eu venho nesse curso, que só o Décio fala, só a Helena fala. E eu combinei com a minha esposa, não faço para casa, aquele negócio de confessar, estou fora, aquele negócio de fazer o exercício, estou fora. Mas aí, irmãos, um dia, o Eugênio me tratou tão bem que eu falei assim, Eugênio, ano que vem você me chama que eu vou para essa tal de célula. Gente, e o tal do crente não perde telefone. Chegou ano que vem, chegou. O telefone tocou, estou lá tomando a minha gelada aquele dia, e o Eugênio me liga, a senhora que vinha da minha célula. E vai eu na tal da célula. Na segunda já foi evento de colheita. Cada um tinha que levar um crente. Levei o compadre Fábio.
O compadre Fábio, amigão meu, companheiro de uísque, foi: compadre, nós vamos num negócio de crente, mas lá só tem refrigerante. Aliás, eu nunca vi tanta marca de refrigerante. E uma comidaria, e o povo come tudo. Então, ô compadre, a gente passa em casa, toma um skin antes, e depois nós vamos para a tal da célula. E chega lá, teve a célula. No final, célula H08. O pastor Paulo fez um apelo: quem queria entregar a vida para Jesus, o compadre Fábio entrega a vida para Jesus. Eu fiquei uma arara com ele. Falei: não, você não vai virar crente não, compadre. Esse negócio de entregar a vida para Jesus, virar crente. Na outra célula, irmãos, tinha um irmão aqui que tocava violão. Nesse dia não tocou violão. O Eugênio trouxe lá aquele aparelho da loja de R$1,99 dele, mas também de R$1,99. Não funcionou. Os irmãos me pegam um aparelho de fita cassete e põem um coral de menino cantando. Ricardão estava lá. Começamos a cantar. E crente tem mania de mandar fazer duas coisas: fechar a cabeça e fechar os olhos. Baixar a cabeça e fechar os olhos. Eu falei: é agora que eles devem fazer a tal da lavagem cerebral. E aí, irmãos, naquele dia eu recebi uma visitação de Deus. Eu não sei se eu profetizei, se eu dei rajada de língua estranha. Falta que eu fiquei 2 horas no chão chorando. E quando eu levantei, eu estava cheio do Espírito Santo. 1 ano depois, já estava expulsando meu primeiro demônio, liderando a minha célula. Mas eu tinha ainda um grande desafio: orar pela salvação do meu filho mais velho. Elias já era de Jesus, Bruninha já era de Jesus. Faltava o Rafa. Como eu orei para esse garoto. 12 anos orando por ele. E num dia que eu estava ministrando na igreja, a primeira igreja batista em São Gabriel do Oeste, subindo no púlpito daquela igreja, eu recebo uma mensagem do irmão pastor Braulio hoje. Encontro com Deus da Rede Ágape. Braulio manda uma mensagem assim: seu filho acaba de ser batizado do Espírito Santo. Deu rajada de língua estranha. Aleluias. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Quarto, pais convertidos aos seus filhos exercem autoridade espiritual sobre seus filhos. Obviamente, Paulo nos ensina isso quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 4, para que os pais não levem os seus filhos à ira. E a gente vê alguns exemplos na Bíblia de pais que foram a bênção, de pais que foram frouxos, de pais que não cumpriram a sua função de paternidade e de responsabilidade de serem autoridade espiritual sobre seus filhos. Um deles, o sacerdote Eli. Os filhos cresceram na igreja, cresceram vindo na escola bíblica, vindo no culto, cresceram naquele ambiente de culto, de celebração, mas o pai não os disciplinou. O pai não os admoestou. E eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Em 1º livro de Reis, no capítulo 1, no verso 6, a gente vê que Davi também, com Adonias, não teve uma ação de paternidade, de autoridade espiritual sobre seus filhos. Irmãos, e quando eu falo autoridade, é espiritual de todas as coisas. Filhos, você sabe onde seus filhos estão andando? Você sabe o que seus filhos estão vendo na internet? Você sabe que festas os seus filhos estão frequentando? Eu me lembro lá em casa, a caçula, ela uma vez queria ir numa festa. Ah, pai, eu conheci não sei o quê, um rapaz, um coleguinha, e me chamou para uma festa no bairro tal. Eu falei: não. Beicinho, magoou. Irmãos, quem fala onde sua filha, o seu filho vai, é você. Quem exerce autoridade sobre seus filhos é você.
E hoje, como me agradecem por muitas vezes ter dito não. Quantas vezes eu vi que elas estavam passando por lutas, por dificuldades. Eu chegava ali, impunha a mão, ungia com óleo, orava, chorava, clamava, mas sempre exercia autoridade espiritual sobre os meus filhos. Autoridade espiritual. E a gente vê na Bíblia que, de um pai que exerce autoridade espiritual sobre seus filhos, um exemplo é de Jó. Em Jó capítulo 1, verso 5, diz assim: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó não só se preocupava com as atitudes corriqueiras dos seus filhos, como Jó se preocupava com aquilo que passava no coração dos filhos. Sabe uma prática recorrente que eu tenho com os meus filhos, irmãos? É sair para almoçar ou para jantar com eles separadamente. Para as meninas eu pergunto: tem algum varão rondando você, filha? Para o varão, que eu estou orando para Deus mandar aquela varoa, que seria uma alegria, partilhar da alegria que o pastor Luiz Jesus já tem, que a pastora Ana Cláudia já tem, né, de ver netos, tal e coisa, mas precisa casar primeiro. Então, eu tenho orado para meus filhos casarem. Mas essas conversas a gente fala com os filhos, para eles abrirem seus corações, contar para nós as suas aflições. Irmãos, seja amigo dos seus filhos. Mas tem hora que nós temos que exercer a autoridade. Tem hora que você tem que falar grosso, irmão. Tem hora que você tem que falar não. E tem hora que você vai falar sim. Ou tem hora que você vai falar: você quer um não agora ou daqui a 30 dias? A autoridade. Orar pelos filhos, ministrar na vida dos filhos. E exercer autoridade sobre a vida dos filhos. Deixa eu contar para vocês, irmãos. Nós, na Central da Criança, eu tenho uma triste estatística. O pastor Roberto levantou a estatística há uns 2 anos atrás, e nós, há cerca de 10 anos atrás, tínhamos esse mesmo número. Infelizmente, apenas 15% das crianças vêm aos 4 cultos de domingo. Eu queria, do fundo do meu coração, como pastor, te desafiar a trazer seu filho os 4 domingos do mês. Lá na Central da Criança, mas eles são ministrados. Esses nossos professores são pessoas que participam das nossas células. E se sabe por que uma pessoa que participa da Central da Criança tem que ser de célula? Porque uma pessoa que está em célula, ela é cuidada. Uma pessoa que está em célula presta contas. Eu tenho muito receio das pessoas que não prestam contas. Estudos recentes mostraram nos Estados Unidos que mais de 57% dos pastores que perderam seus ministérios porque não prestavam contas para ninguém. É por isso que a autoridade espiritual é algo tão importante exercermos sobre os nossos filhos. Vocês acham? Eu e os pastores de rede, nós somos discipulados pelo pastor Paulo Mazzoni. E ele pergunta para nós: tudo bem, Oswaldo? Está tudo bem no casamento? Está tudo bem com as finanças? E com seus filhos? Como vai a sua célula? Como vão seus liderados? Você está bem mesmo? Você não está cansado demais, não? Você não está não sei o quê? Prestação de contas é salutar e é uma bênção na vida do cristão. Por isso, irmão, se você não está em célula, procure uma célula. Leve o seu filho para uma célula. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, por que algumas células multiplicam tanto? Eu vejo que muitas células de adultos com crianças são as que mais multiplicam. Porque criança é pura de coração. Criança convida, criança chama criança chama adulto, criança chama adolescente. Deus ama as crianças. Certa vez Jesus falou assim: olha,
Deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. Por isso nós, agora, recentemente, a partir desse mês, nós dobramos as nossas salinhas no culto domingo à noite. Mas eu preciso dos pais servindo os seus filhos. Eu preciso dos pais servindo aos filhos da congregação, da igreja. Eu trabalhei 5 anos, mesmo antes de me converter. Uma vez eu estava ali, fui buscar a Astrid e as meninas no culto. E a Astrid não saía, porque eles estavam fazendo um ensaio lá da muralha de Jericó, que ia cair, os meninos rodavam lá e tal, e a muralha caía. E aí, a Astrid não saía, as meninas não saíam, eu falei, vou ter que entrar lá na igreja do crente para pegar a mulher e os meninos. E vai eu. Aí eu encosto na pilastra, estou lá esperando, dando aquele olhar meu fulminante, para a dona Astrid, para ver se ela olha para mim e sai logo, eu estava doido para ele voltar para casa, para tomar minha gelada. E aí, chega o pastor Luiz de Jesus, e fala assim, ele estava precisando de alguém para não sei o quê, lá falou assim, você sabe fazer alguma coisa? Eu, na minha delicadeza, na nuquense, falei, nada. Aí ele falou assim, é você que eu quero. E vai eu, gente. Comecei a trabalhar com o menino. Apaixonei, amei trabalhar com os meninos. Amo trabalhar com os homens. Ah, eu amo a igreja do Senhor. Se você ama a igreja do Senhor, glorifica a Deus com suas palmas. Pais convertidos aos seus filhos, abençoa os seus filhos. Irmãos, esse livro, o poder da bênção dos pais é uma bênção. Pais convertidos aos filhos, abençoa os seus filhos. Irmãos, eu me lembro de um pastor que o filho dele estava desviado. E aí ele aprontou no meio da igreja, estava aprontando na cidade. Um dia chegaram para ele, fizeram uma comissão, foram visitá-lo. E falaram do que mal aquele menino tinha feito, estava fazendo e tal. E ele falou assim, o meu filho é uma bênção. E o meu filho é consagrado a Deus. Irmãos, não desistam dos seus filhos. Talvez ele cresceu, chegou na adolescência. Irmãos, o nosso Deus, tão poderoso que Ele é, com a sua oração, vai tocar o coração do seu filho. Os pais devem abençoar os seus filhos. E esse livro nos dá uma estatística muito interessante. Pegaram 2 famílias, um de um ateu e outra de um cristão renomado. Esse livro cita, quando fala sobre o poder da bênção dos pais, de um homem chamado Jonathan Edwards. Ele nasceu em 1703 em Windsor, Connecticut, nos Estados Unidos. Ele era o único filho de uma família de 10 filhas. Seu pai, Timothy Edwards, era um pastor e sua mãe, Esther Stoddard, era filha de Salomon Stoddard, um famoso reverendo da época. Casou-se com uma mulher crente, mulher de Deus, e foram pesquisar 1.394 descendentes desse Jonathan Edwards. Olha o que eles encontraram. Primeiro, 295 pessoas, descendentes de Jonathan Edwards, formaram-se na universidade. 13 dos quais viraram reitores. 65 desses 295 professores. 3 foram eleitos senadores dos Estados Unidos. 3 alcançaram o cargo de governador de estado. Vários foram ministros do exterior, 30 foram juízes. 100 vieram a ser advogados, 75 se tornaram oficiais militares, 100 foram missionários, pregadores, autores proeminentes, 80 desempenharam funções públicas, e 3 foram prefeitos de grandes cidades. Um tornou-se superintendente da fiscalização de tesouro dos Estados Unidos, e um se tornou vice-presidente dos Estados Unidos da América. E um outro cidadão chamado Max Jukes, ateu, casou com uma mulher incrédula. Analisaram 560 descendentes desse casal. 310
morreram como mendigos. 150 se transformaram em criminosos. 7 foram assassinos. 100 se tornaram alcoólatras. Metade das mulheres se tornou prostituta. E Max Dukes e seus descendentes custaram ao cofre do Tesouro americano 1,2 milhão de dólares no século XVIII. Pais convertidos aos filhos. Abençoa os seus filhos. E por último, pais convertidos aos filhos levam seus filhos a amar a Deus. Um dos salmos de Asaf, dos 12 salmos atribuídos a Asaf, no salmo de número 78, no verso 2, diz assim: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Por isso, irmãos, eu queria sugerir você, leve seu filho para uma célula de crianças. Só Luxemburgo temos 100 células de crianças. A minha é uma delas, uma bênção. E eu sei que tem vários aqui. Tem outros líderes de célula de criança aqui para levantar a mão para eu ver? Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Traga o seu filho na central da criança. E principalmente, pai, dê um tempo conosco na central da criança. Veja o que Deus tem feito no meio dessas crianças. Irmão, se não puder ir toda semana, vem de 15 dias. Eu estou precisando de paz à noite. Eu estou precisando de paz de manhã. E nós que geramos os nossos filhos, nós temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos a Deus e de levar os nossos filhos a amarem a Deus. Os meus 3 filhos, eles são apaixonados por Deus. Eles são apaixonados por Jesus. Eles servem a Jesus. É lógico que nós passamos por lutas, irmãos. Passamos por dificuldades. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. E aí, irmãos, eu fico vendo nos dias de hoje, esses jovens que são os grandes profetas, os grandes ganhadores de alma aqui. Eram aqueles jovens dos 15% que vinham aos 4 cultos de domingo, porque eram abençoados, e muitas das vezes os seus pais estavam ali servindo a Deus junto dos seus filhos. Um dos filmes que mais impactou minha vida, eu lembro, eu era adolescente, era a vida de um executivo que viajava o mundo inteiro. Eu me identifiquei muito porque anos depois eu me tornei um executivo que viajei meio mundo. E a grande tristeza daquele filho é que ele não tinha tempo com o pai. Até que numa das vindas dele, ele descobriu que o seu filho estava com um câncer terrível. Ele passou os últimos dias com seu filho. E aquela criança é levada pelo pai a um parquinho, um carrossel. Aquele pai que não tinha tempo para os filhos. Aquele pai que não ministrava na vida do filho. Aquele pai que não orava pelo filho. Aquele pai que não orava pela salvação do filho. Aquele pai que não exercia autoridade espiritual pelo filho. Eu me lembro, como se fosse hoje. Aquele pai com aquela criança ali no carrossel. E depois ele vai para tipo uma roda gigante. E aquele filho fala que aqueles momentos eram os mais maravilhosos da sua vida, porque estava no colo do seu pai. Alguns minutos depois, aquela criança fecha os olhos. Vai para junto ao pai. E aí eu lembro da tristeza do pai, porque não aproveitou o seu tempo para ministrar na vida do seu filho, conviver com seu filho, ter tempo com seu filho.
E aí eu lembro do Salmo 137. Quando aquelas pessoas estavam cativas, apesar dos avisos dos profetas, apesar do clamor dos profetas, eles não ouviram, não se desviaram dos seus maus caminhos, não deixaram de adorar outros deuses, e se lamentavam diante dos rios ali da Babilônia. Eu queria orar por você, Pai. Eu queria ministrar no seu coração. Eu queria que Deus gerasse no seu coração algo novo. Que você peça, implore a cada um de nós para poder servir na central da criança, para ter tempo com seu filho. Eu sei que é uma correria, eu sei das dificuldades, mas serão tempos, queridos, que vão marcar vocês para sempre. O que mais marca os meus filhos, aqueles que tiveram o privilégio, porque o Rafa já se converteu depois dos 30, mas o que mais marca a vida da Elisa e da Bruna foi o tempo que eles estavam sendo cuidados na nossa central da criança. Foi lá que eles memorizavam o maior número de versículos. Foram lá que conheceram as profundezas dos mistérios, dos oráculos divinos através das Escrituras. Foram lá que tiveram tantas experiências com Deus. E se você é pai, fique de pé no seu lugar. Se você deseja ser pai, fique de pé no seu lugar também. Você está ocupado demais, filho, para orar. Está ocupado demais para servir a Deus. Está ocupado demais para passar tempo de qualidade com seus filhos. Como para aquele povo de Israel no Salmo 137, o nosso Deus é um Deus da segunda chance. Domingo que vem eu vou estar aqui na Central da Criança de manhã. Eu, minha esposa e os mais de 250 servos que deixam de ter o privilégio de ter a palavra aqui de manhã ou no culto da noite, mas recebem palavra nas ministrações dos filhos. Ou pessoas que nem são pais, mas doam o seu tempo para servir os filhos da Igreja Batista Central. Pai das luzes, eu te exalto nessa manhã. Eu glorifico o teu santo nome. Te agradeço, Deus, o privilégio de ser pai. Te agradeço porque o Senhor me deu os melhores filhos. Os melhores. Os mais lindos. Os mais abençoados. É a oração que eu sei que cada pai quer fazer pelos seus filhos nessa manhã. Que Deus, nós tenhamos nessa manhã pais convertidos os seus corações aos seus filhos, e filhos convertidos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição. O Senhor que é um Deus de aliança, um Deus de promessa. O Senhor é um Deus que sonda o profundo do nosso coração. Eu sei que o Senhor quer da sua igreja nessa manhã uma resposta. Eu sei que o Senhor quer da igreja nessa manhã um compromisso de dedicar parte do seu tempo aos seus filhos. Talvez a linguagem de amor de alguns filhos aqui seja um tempo
tempo de qualidade, e nem tempo tem tido com os filhos. Por isso, ó Deus, eu peço, tem misericórdia de nós. Foi assim que eu comecei a primeira oração aqui nessa manhã. Tem misericórdia de nós. Eu peço a bênção e o favor desses pais que estão aqui nessa manhã, que nos veem pela internet, que nos ouvem de alguma forma. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito envolva esses pais, envolva o coração desses que desejam ser pais, que sejam pais que tenham seus corações convertidos aos filhos, amando, discipulando, orando e levando seus filhos a Cristo, exercendo a autoridade espiritual sobre eles, exercendo a sua paternidade sobre eles. Ah, Deus, eu sei que tem filhos de pais aqui nessa manhã, que por algum motivo, Deus, se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas eu creio na palavra que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, que mesmo depois de velho jamais se desviará dele. E aquele que está desviado, ele vai voltar. Apenas creia, ele vai voltar. Pais de joelhos, mantenham seus filhos de pé. Por isso, ó Deus, abençoe esses que são pais. Gere esse milagre da conversão dos seus corações aos filhos. E esses, ó Deus, que ainda serão pais, que o Senhor já vá gerando esse sentimento. Porque, Deus, uma boa paternidade, ela começa às vezes 20 anos antes de sermos pais. É conforme somos filhos, nós iremos gerar, será gerado em nós pais, como aquele tempo de adolescência, aquele tempo ainda de criança. Por isso, ó Deus, transforma os jovens, transforma essa geração. Por isso que eu creio que de uma célula de criança pode vir a nascer uma pessoa que vai transformar os rumos do Brasil e vai impactar as nações. Por isso, ó Deus, converta o coração dos pais aos filhos, converta o coração dos filhos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Essa é a nossa oração.